Hoje é o nosso 9º seminário. Eu resolvi prosseguir ainda com a ciência do sentir, porque a gente depois tem a clareza dos parâmetros, né? Dos dois paradigmas e essa migração, senão fica muito complicado. E, como sempre, eu digo, estamos num quebra-cabeça que nunca se monta, ele vai sempre se ampliando, mas nunca se termina. E uma coisa que eu fiquei pensando, sabe, eu falo muito aqui em onda, onda eletromagnética, onda mecânica, onda energia, essas coisas todas. E eu fiquei me perguntando, será que todo mundo sabe o que é uma onda? Às vezes isso é tão banal para a gente e para o outro não. O que significa ser uma onda, né? Quer dizer, eu sei que todo mundo sabe o que é uma onda, mas o significado, o que faz o diferencial de uma onda é muito interessante. E todo mundo já deve ter vivido a experiência quando está no mar, vem a onda, a gente não é levado pela onda. Se não tiver uma corrente, nós não somos levados pela onda. A onda sobe, nos põe para cima e a gente desce. A gente sobe, desce, mas a gente não é levado, não sai do lugar. Só se vier uma corrente para nos levar. E isso acontece por um fato muito simples. Ondas não transportam matéria, ela só transporta energia. É como se ela fosse o bondezinho da energia. Então, ela vem, ela transfere energia para a gente sobe, a gente põe energia para baixo, a gente desce. Assim vai, mais ou menos a grosso modo falando, é isso. E ela leva, ela transporta a energia, ela não transporta a matéria. Então, tem um videozinho rápido de onda para ficar claro essa coisa para a gente, porque isso é fundamental. A gente vai falar de ressonância, transferência de vibrações, enfim, e não tem ideia do que é a onda direitinho, fica uma coisa complicada, né? Olá, seja bem-vindo. Vamos dar início agora ao nosso módulo de ondulatória, onde vamos estudar as ondas, que são essas perturbações oscilantes que se propagam de um ponto para outro através de um meio, ou até mesmo no vácuo. Neste exemplo aqui, temos a propagação de uma onda na superfície da água. Entretanto, elas não transportam matéria. Vejamos essa situação. Eu tenho aqui um outro exemplo de onda, que é a onda sonora, onde todos esses pontinhos aqui representam partículas, serão as moléculas de ar, e aqui do lado eu tenho um alto-falante. Ao ligar o alto-falante, ele vai fazer um movimento oscilatório, conforme podemos observar. Note que esse movimento oscilatório faz com que, ora, essas partículas que estão próximas ao alto-falante sejam comprimidas, e em outro momento, essa região vai ficar rarefeita. É esse movimento de compressão e rarefação que faz com que haja a propagação da onda sonora. Agora observe essa região do espaço. Eu quero que você preste atenção apenas nessa partículazinha aqui vermelha. Veja que ela executa um movimento oscilatório, indo para frente e para trás. Isso acontece porque a onda está transmitindo energia para ela. Entretanto, essa partícula não é levada pela onda. Por isso que a gente fala que uma onda ela não transporta matéria. Vamos passar agora para a classificação das ondas, que podem ser classificadas quanto à natureza, quanto à direção de vibração ou quanto ao número de dimensões. Em relação à natureza, nós temos dois tipos, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que dependem de um meio material para se propagar, como, por exemplo, as ondas produzidas em uma corda. Se eu dou um pulso em uma corda, esse pulso se propaga em um meio material. Qual é esse meio material? A própria corda. Da mesma forma, se eu der um pulso em uma mola, o meio material no qual esse pulso vai se propagar vai ser a mola. Outro exemplo são as ondas do mar, as ondas na superfície da água. O meio material no qual a onda se propaga é a própria água. Temos também as ondas sonoras. Se eu retiro o ar, não há propagação do som. Observe nessa nossa simulação que o que faz a onda se propagar é exatamente a presença dessas partículas, que colidem entre si e transmitem a informação. Se eu tiro esse meio de propagação, não há onda sonora. Para finalizar, podemos citar também as ondas sísmicas e por aí vai. Já no caso das ondas eletromagnéticas,
a característica principal a ser destacada é que elas não precisam de um meio material para se propagar, ou seja, elas se propagam inclusive no vácuo. Ao contrário das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas são oscilações formadas pelo campo elétrico e pelo campo magnético, e transportam exclusivamente energia. A existência de um desses campos implica na existência do outro. São exemplos de ondas eletromagnéticas a luz, as ondas de rádio, ondas de televisão, micro-ondas, raio-x, alfa, beta, gama, etc. Nós sabemos que para a luz do Sol chegar até a Terra não é necessário nenhum meio material para que haja essa propagação. Isso acontece porque a luz ela é uma onda eletromagnética. Ela consegue se propagar no vácuo. Um dado importante em relação às ondas eletromagnéticas é que elas possuem a mesma velocidade de propagação no vácuo, que é a velocidade da luz. Essa velocidade, que nós chamamos de c, é uma constante e vale 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Esse é um valor absurdamente grande. A essa velocidade seria possível dar 7 voltas e meia ao redor da Terra em apenas um piscar de olhos. Olá, Entenderam o que é uma onda? Quer dizer, ela transporta energia através... É um elemento, é um meio periódico que transporta energia. Se for mecânica, que é velocidade baixa em relação à da luz, eu preciso do meio material. O ar é um meio material, por exemplo, né? E como é que se processa, por exemplo? Nós estamos aqui falando, né? E cada um está recebendo no seu computador a minha voz, que é uma onda mecânica. Eu falo, o computador pega, aí passa por todo esse processo aqui dele, é transportado para a empresa que transmite, ela se transforma numa onda eletromagnética, vai pelo ar, pelo espaço, vai, enfim, até ir no computador que capta, a antena de vocês aí capta, e vira onda sonora novamente, mecânica. O rádio é assim, rádio que a gente escuta, a TV é assim, né? E por isso que a gente consegue falar com uma pessoa que está num satélite, por exemplo, numa nave espacial lá em cima, né? Naquelas, como é que chama? Aquelas estações espaciais. Eles falam mecanicamente, é transformado numa onda eletromagnética que vai se propagar, não depende de ar, para quando chega aqui um aparelho capta essa onda e transforma em onda sonora mecânica para que a gente possa ouvir. É esse o mecanismo que se dá. Certo? Ficou claro? Então, agora, quando se falar em onda, já sabe o que é onda. E a luz de casa? Hein? A luz que a gente acende em casa. Que A luz tem? elétrica. É onda Ela precisa, eletromagnética. hein? Mas O que, ela não Regina? Não estou te precisa também, ouvindo. não. A luz, a luz não. Você não precisa por exemplo, do lustre da lâmpada para. Sim, a lâmpada que vai aquecer e vai transformar em luz, que é onda eletromagnética. A resistência, elétrica. Você tem várias fontes de luz. Essa é uma delas. É uma forma de se fazer luz. E é todo um processo, é transformações de energia. Aí vem. Isso aí é luz. É onda eletromagnética da faixa visível. Assim como o seu micro-ondas é uma outra tipo de onda. Eu acho que Eletromagnética. o que ela quer dizer, Beatriz, é que, no caso, tem um veículo, como o lustre, ou a lâmpada, ou o interruptor. É o mesmo que fazer energia de uma hidrelétrica, também precisa de geradores ali para... Sim, o mecanismo de fazer uma onda, de fazer a transformação para uma onda eletromagnética não é tão simples, tem todo um processo.
Só que Energia mecânica e outro tipo de energia transformada em energia eletromagnética. valeu. Obrigada. É isso. É isso. Fala novamente, Arnaldo, Isso. por favor. Energia mecânica e outros tipos de energia transformadas em energia eletromagnética. É isso. Simples. Isso aí. A do Sol é direto, né? A Aí do não Sol é precisa direto. de intermediários. Mas se você pensar, lá está tendo um monte de transformações internas lá no Sol, não me pergunte, mas volta e meia a gente fala, explosões são elementos do Sol que criam também, e geram também a luz. Tudo é um processo de transformação. Nada sai do nada. É todo um processo de transformação. Certo. Então, vamos lá. Sentir, né? Justamente a ciência do sentir. Então, se a gente tem que diferenciar entre sensação e sentimento. Sensação é o que seria o que o ser humano sente no nível corpóreo, calor, dor, corporalmente falando. Sentimento é o que o ser humano sente em nível psíquico, né? Dentro, assim, amor, ódio, raiva, angústia, alegria, enfim, sentimentos. E sensações e sentimentos andam combinados, né? Aí dá um exemplo do pânico. Você simultaneamente sente em nível corpóreo e psíquico. Só que se a gente prestar atenção, eu desafio alguém a encontrar uma sensação que não tenha associada a ela um sentimento e vice-versa. Pode estar predominado uma sobre a outra, mas sempre estarão juntos, porque, na verdade, essas são expressões do sentir. Uma coisa interessante também é que, ao experimentar sensações e sentimentos, o ser humano sente. Parece óbvio, né? Mas é isso. Então, o sentir é compreendido como a experiência em si mesma de sensações e ou sentimentos. Aí, eu acho que ninguém discute isso, isso é o óbvio, né? Agora, lembra que eu falei uma vez que eu fui procurar uma constante, enfim? O sentir é o elemento universal do ser humano. Desde que o homem se conhece como homem, ele sente. O que pode variar é a expressão do sentir, né? O sentir ultrapassa os tempos, as culturas, as raças, as religiões. Eu posso até ter expressões de amor, de raiva, de alegria diferentes do cara da Idade Média, o cara da Idade da Pedra, do Japão, de outra cultura, do Oriente, mas o sentimento em si é o mesmo. Aí tem essa coisa que eu achei muito interessante, aspas, um grupo de cientistas italianos encontrou 2 esqueletos com mais de 5.000 anos na cidade de Mantova, norte da Itália. Contudo, o que mais impressiona é que os esqueletos estavam abraçados, ficando conhecido como casal do Neolítico, ou Romeu e Julieta da pré-história. Infelizmente, eles, contrariando a especulação dos mais românticos, os cientistas disseram ser muito difícil revelar as circunstâncias da morte ou maiores detalhes do ritual funerário. Recentemente, os responsáveis pelo estudo dos esqueletos disseram que, em algumas regiões, era comum a mulher ser sacrificada após a morte do marido. Imagina? Enfim, mas de qualquer maneira, aí tem controvérsias, né? Eles estavam apaixonados e morreram juntinhos, o sentimento a gente vê assim, né? O que foi que todo mundo sentiu, muita gente, e vem o outro que diz, não, olha, pode ter sido uma coisa cultural da mulher ter que ser sacrificada com a morte do marido. Mas, enfim... Diz que lá no Egito, a esposa do faraó é enterrada junto na pirâmide viva. Ela era fechada na pirâmide viva, junto com o cadáver do marido. Ou melhor, ela era morta, deixada Morta para morrer, né? É.
A construção intelectual, então, não pode ser compreendida como universal. Essa vai variar com os tempos e com as culturas. Aí eu achei isso genial e eu trouxe para vocês. Se você estiver no Camboja e a fome apertar, uma opção é parar em uma dessas barracas de rua para um lanche rápido e barato. Prato do dia, rato assado, que tal? A escolha, que parece estranha para muitos, é comum na província rural de Battambang, onde um roedor pequeno custa apenas 25 centavos de dólar e os maiores até 1,25. Os ratos podem ser servidos com molhos à base de suco de limão ou pimenta. Quando bebemos cerveja ou vinho, os ratos combinam mais do que carne ou frango. Esta comerciante vende 20 quilos de ratos assados por dia e garante que eles não causam danos à saúde. Esses ratos são mais saudáveis do que porco ou frango. As galinhas são alimentadas, enquanto os ratos comem raízes de lótus e, na época da colheita, comem grãos de arroz. Comer ratos era comum na década de 1970, sob o regime do Khmer Vermelho. Naquele período de dificuldades, rãs, aranhas e outras pequenas criaturas eram consumidas como forma de sobrevivência. Que tal? É mais gostoso do que um ratinho, que um frango e um churrasquinho. Durante a guerra, eles comiam rato, porque não tinham nada o que comer. Não, mas até hoje comem, eles preferem. Soldados comiam, então. Ou o povo também. Pois é, aí você vai dizer o seguinte, a gente pegando esse exemplo, a gente vê que eles estão saboreando, eles sentem, eles gostam, eles estão felizes de estarem comendo ratinho com cerveja. Já a gente, quer dizer, a gente pode compreender o sentimento deles, mas não dá para compreender essa cultura, para a gente dá um enjoo, dá um embrulho, né? Essa manjubinha com cerveja. Ela é um ratinho. Lá no Aí o Nordeste, ratinho aí, no Nordeste, na seca, durante a seca, eles comiam calango. Olha, assim, na fome, come-se qualquer coisa. Né? O sim, que mas vier, lá não é prato. na fome, mas nesse não é Lá na é na- fome. Lá eles Lá é gostam a cultura mesmo. da cultura mesmo. Na fome você come até carne humana, como teve naquele acidente do avião, lá enfim. Barata. os anos. Mas Chile. é o Andes. prazer. Eles preferem comer rato com cerveja, é apetisco deles, do que frango. Mas ele diz, é mais gostoso comer rato do que comer. Nas pinas mesmo, eles comem aranha, né? Pois é, exato. Formiga, Umas coisas assim, escorpião. escorpião. Agora, o rato tem até um cabinho, né? O rabo dele. Tem. Bom, aí eu coletei Crocante. essas outras imagens para a gente ter noção de que, é claro que esse filme que vai mostrar aqui, esse trechinho da pré-história é fictício, né? Mas para a gente ver como a pré-história, a gente olhando, pensando nela, né, nos sentimentos de um ser humano da pré-história, a gente vê coisas semelhantes com a gente, pode imaginar semelhanças. Já a cultura, como evoluiu, né, de uma velocidade, eu vou botar aqui, a gente vai
Quer dizer, é nítido, né? A gente vê aquele filmezinho da pré-história, a gente reconhece, apesar de ser um filme fictício, mas, enfim, a gente reconhece. Já a evolução da cultura, dos tempos, enfim, é uma loucura, a gente fica tonto. É. Então, nós já temos a onda, já temos o sentir, Sensação. o sentir, sensações, sentimentos, né? Agora nós vamos cair no nosso ponto. Pode ligar seu celular, Ana. Já voltou, Voltou, né? Então, voltou. é assim mesmo. Eu Agora nós fui lá vamos... na frente. o ponto na geometria. Nós vamos cair lá naquela história do ponto, enfim, né? A afirmação, isso é um detalhe importante, a afirmação de que em matemática, isso tudo está no meu primeiro livro, Macro, Micro, a Ciência do Sentido. A verdade é essa, isso aí eu estou pegando lá para depois chegar mais adiante. A afirmação de que em matemática todo conceito é excessivamente pretensiosa. É necessário estabelecer um ponto de partida, isto é, alguns conceitos devem ser adotados sem definição. Não tem como definir tudo. São conceitos primitivos. Para que todos os demais possam ser definidos a partir deles. O conceito fundamental da geometria é o ponto. Todas as demais figuras, como retas, círculos, planos, triângulos, etc., são conjuntos de pontos. Mas a geometria não dá uma definição formal para o ponto, conceito de ponto. Mas espera-se que todas as pessoas imaginem a mesma coisa quando leem essa palavra, sem necessidade de uma definição. As propriedades admitidas sem demonstração, que à medida que a gente tem um consenso, que todo mundo entende a ideia de ponto, ponto é uma ideia. Ele não se materializa, ele é uma ideia, um conceito é uma ideia. Né? Tudo que vem a partir dali se chama, as propriedades que isso demonstra a partir daí, chama-se postulados. Então, eu vou passar um outro videozinho sobre ponto. Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá, vamos falar sobre ponto, linha e reta. O ponto em geometria é algo adimensional, ou seja, não tem dimensão. Ele não tem altura, não tem largura, não tem comprimento. Ele é representado sempre por uma letra maiúscula. Então, por exemplo, esse pontinho aqui é o ponto A. Esse outro ponto aqui é o ponto B, ponto C, ponto D, etc. Apesar de nós estarmos vendo aqui o pontinho, na verdade, ele é adimensional, ele não tem nenhuma dimensão. A gente usa esse pontinho aqui apenas como uma representação dos pontos numa tela. Uma linha nada mais é que uma sucessão contínua de pontos. Se a gente tem vários pontos continuamente, ele forma uma linha, que pode ser, inclusive, uma linha curva. E a linha possui apenas uma única dimensão, ela só tem comprimento. Já uma reta, ela é definida através de dois pontos. Quando eu faço apenas um ponto, vocês podem perceber aqui que eu tenho infinitas retas que passam por esse ponto. Já quando eu defino mais um ponto, o ponto B aqui, pronto, traçou e só uma única reta passa por esses pontos. Espero que tenha ficado clara a definição de ponto, linha e reta. Obrigado. Quer dizer, Quer aprender matemática? Não tem dimensão, não tem espessura, não tem nada. Quer dizer, não existe. Não existe. Ele é uma ideia. É uma ideia. Ele existe, mas não é materializável. Não é definível. E isso dá início a toda a geometria. Então, a exemplo do ponto, o conceito fundamental da ciência do sentir é o sentir. É proposto o sentir como sendo ponto de partida para tudo o mais no ser humano. Sendo um postulado da ciência do sentir que todo ser humano, em seu funcionamento perfeito, sente. E diga um ser humano que não sinta.
Agora eu pergunto, como imaginar sensações, sentir sensações e sentir sentimentos? A ideia de sentir sensações e de sentir sentimentos não pode ser materializado por algo que tenha dimensão, que tenha espessura, que tenha massa, ou que possa ser subdividido em partes. A ciência do sentir não dá uma definição formal para os conceitos de sentir sensações e sentir sentimentos, mas espera-se que todas as pessoas imaginem a mesma coisa sobre o que seria sentir, sem a necessidade de uma definição. Mas quando se fala em sentir, todo mundo sabe o que eu estou falando, sabe o que é, tem a mesma ideia sobre o que é sentir. A exemplo do ponto na geometria. Ficou claro por que a ciência... né? Agora vamos voltar lá, recorrendo a Kandinsky. Ele não fala do o ponto da ciência do sentir é o sentir. Não, o ponto da ciência do sentir, o ponto não tem nada a ver com a ciência do sentir. O ponto é um exemplo que eu dei, assim como na geometria. Sim, mas eu estou agregando, estou fazendo... Na ciência do sentir, o conceito fundamental é o sentir. Pois é. Eu não tenho... É daí que sai tudo. É daí que traça as linhas. Isso. Aí nós vamos Desculpa agora atraso, recorrer... Beatriz. Hã? Desculpa o atraso. Tudo bem, querida. Chegou, que é importante. Aí a gente vai voltar a Kandinsky. O ponto geométrico é um ser invisível. Deve, portanto, ser definido como imaterial. É exatamente o que a geometria diz. Do ponto de vista material, o ponto compara-se ao zero. Mas esse zero esconde diferentes propriedades humanas. Segundo a nossa concepção, esse zero, o ponto geométrico, evoca o laconismo absoluto, ou seja, a maior retenção, mas, no entanto, fala. É interessante, porque o ponto é isso mesmo. Ele é a maior retenção, é o ponto. Mas ele fala, ele se expressa. Assim, o ponto geométrico é, segundo a nossa concepção, a última e única união do silêncio e da palavra. Isso é Kandinsky. Eis porque o ponto geométrico encontrou a sua forma material, em primeiro lugar, na escrita. Ele pertence à linguagem e significa o silêncio na escrita. Na fluidez da linguagem, o ponto é o símbolo da interrupção, o não ser elemento negativo e, ao mesmo tempo, é a ponte entre um ser e o outro, elemento positivo. Na escrita, é essa sua significação interior. Exteriormente, não é mais do que um signo na sua aplicação prática, trazendo em si o elemento utilitário que aprendemos em crianças. O signo torna-se um hábito, encobrindo o som profundo do símbolo. O interior está murado pelo exterior. O ponto faz do domínio dos hábitos ancorados em nós com a sua ressonância tradicional, que é muda. Isso é Kandinsky em Um Ponto Linha e Plano, que eu usei lá no meu primeiro livro, Macro, Micro, a Ciência do Sentir. Agora a gente vai pegar, eu vou parafrasear Kandinsky, mas antes de parafrasear Kandinsky, eu vou recapitular um vídeo que vocês já viram, porque o ser humano ocupa esse lugar do ponto, como eu coloquei, né, na história dele. Ele é a divisão entre o visível e o não visível. Lembra desse vídeo que nós vimos, eu acho que foi na primeira ou segunda, lembra? Vou botar de novo para a gente Posso te fazer uma pergunta séria? Aonde você está? Na frente de um computador? Em um corpo? Numa casa? Numa cidade? Num planeta? Você está apaixonado? Não tem vídeo nenhum. O que são essas coisas que você vê e sente? Desculpa. Por que tudo isso? Aonde você está? Isto somos nós. Uma caixa fechada com 5 pequenas aberturas para o que nos cerca. E ainda que tenhamos estes 5 sentidos para determinar o que é real e nos guiar, nenhum deles funciona de uma maneira capaz de sentir qualquer coisa aqui fora pelo que realmente é. O problema é que aqui é onde nós realmente vivemos.
porém só experimentamos o que encontramos lá dentro. Por que não experimentamos o que está aqui fora? Ao invés do que está aqui dentro? Quando alguma coisa vinda dessa total realidade nos chama, nós achamos que sabemos o que é, mas nós nunca assimilamos a coisa em si. Ela, na verdade, nunca entra na caixa, porque os sentidos não são, em realidade, aberturas. O que está fora da caixa atinge um tipo de resistência, uma tela ou uma barreira, como um tímpano, uma retina, uma papila gustativa, ou um nervo que interpreta o que está do lado de fora e então dá a ela uma identidade e um significado de acordo com o efeito que essa coisa desconhecida possa ter sobre a caixa. Repara, você que cadê? Porque o visível não é visível. A gente é que faz essa fronteira. Então, a gente estaria... Agora sim, vou parafrasear o que eu disse. Nós, seres humanos, enquanto nós somos, enquanto humanos, né, somos aqui está faltando somos a fronteira entre o visível e o invisível, entre o perceptível e o não perceptível. Assim, se for visto pelo prisma do nível microcósmico, interior atômico, onde os nossos sentidos não alcançam, torna-se invisível e deve ser definido imaterial. Se visto pelo prisma do nível macrocósmico, o nível macro da matéria, nossos sentidos alcançam, torna-se visível e deve ser definido como material. O ser humano, assim como o ponto geométrico, evoca o laconismo absoluto, ou seja, a maior retenção, mas, no entanto, fala. Porque a gente retém tudo dentro da gente e, ao mesmo tempo, a gente fala. Se configura a última e única união do silêncio e da palavra, do visível e do invisível, do perceptível e do não perceptível. Eis porque, como seres humanos, encontramos a nossa forma material, em primeiro lugar, na escrita. Nós pertencemos à linguagem e significamos o silêncio. Na fluidez da linguagem, tal como o ponto, somos o símbolo da interrupção, o não ser, elemento negativo, e, ao mesmo tempo, é a ponte entre um ser e o outro, elemento positivo. Exteriormente, não somos mais do que um signo na sua aplicação prática, trazendo em si o elemento utilitário que aprendemos em crianças. O signo torna-se um hábito, encobrindo o som profundo do símbolo. O interior está murado pelo exterior. Tal como o ponto, nós, seres humanos, fazemos parte do domínio dos atos ancorados em nós com a sua ressonância tradicional, que é muda. Porque tudo que a gente faz na vida, vê, constrói, todas as teorias, os nossos pensamentos partem de nós, humanos. Nós é que somos a fronteira disso tudo. E ainda com Kandinsky, o problema do tempo na pintura é autônomo e complexo. Foi ainda há pouco tempo que se começou a demolir o muro. Esse muro separava até agora dois domínios da arte, a pintura e a música. A distinção aparentemente clara e justificada. Pintura, espaço plano. Música, tempo. O fato de, em geral, ainda se ignorar o elemento tempo na pintura demonstra bem a ligeireza das teorias dominantes, afastadas de qualquer base científica. Alguns fatos que esclarecem a aparição do tempo, elemento tempo, devem ser sublinhados. O ponto é a forma mais concisa, temporal mais concisa. Isso é Kandinsky. Aí vem. Sendo o ser humano a fronteira entre o visível e o invisível do nosso universo, já sou eu, que está inserido no contexto do contínuo espaço-tempo, a consciência, se compreendida dentro do contexto macro-micro, seria equivalente ao ponto na pintura, ou seja, a forma mais concisa do tempo, e o inconsciente, a forma mais dilatada do tempo. Porque nós só temos noção de que somos humanos porque temos uma consciência. Se nós não tivéssemos consciência, nós não saberíamos quem nós somos. Nós não teríamos nem noção de existência.
Então, ela que representa esse ponto, ela que representa essa divisão entre o ser e não ser, entre o que... Enfim. Recorrendo à fisiologia, o papel primário do sistema nervoso é controlar a maior parte das funções do corpo. Na transmissão da informação, nem sempre é desejável falar em termos de impulsos individuais, mas, ao invés, sim, em um padrão global de impulsos. Isso já vai de acordo com a minha mais recente teoria, né? Esse padrão denomina-se sinal. Daqui a pouco eu vou parar para a gente discutir. Vamos seguindo um pouco. A nossa consciência, por ser passível de capacidade simbólica, estaria inserida no contexto de 3 dimensões. E tudo mais no psiquismo, que tem seus efeitos, mas não é passível de construção simbólica, está em 4 dimensões, onde o tempo é a 4ª dimensão. A consciência seria apenas um instante dessa totalidade, em que um tempo se torna fixo, dando condições à capacidade simbólica na tridimensionalidade. Então, eu vou voltar aqui, porque isso aqui avançou. Ó, aqui. Agora. Cada instante de agora, a consciência. Então, a consciência, como uma forma temporal mais concisa, possibilita a percepção do instante do agora. Todos os antes, agoras, em superposição no instante do agora, do agora. Quer que eu volte? Está difícil? Não, né? Continua para a gente ver onde é que vai. Agora nós vamos à música, né? A questão do tempo. Aí vamos recorrer a José Miguel Wisnik. Sobre a música tradicional indiana, ele fala. No livro dele, O Sonho e o Sentido, que eu citei no meu livro, Macromicro. A produção da música indiana liga-se a uma experiência do tempo produzido como pulso e desdobrado através de princípios ou escalar de recorrência cósmica que a música procura captar, afinando-se por elas. A sensação do tempo é dada pela afinação corporal e espiritual com uma série de ciclos micro e macrocósmicos integrados, codificados em cadeias analógicas. Os acentos organizam o tempo, mas não o articulam. O metro é ordem, mas não a medida. Pois o tempo para o indiano não é um conceito quantitativo, mas um fator de qualidade relativo à disposição psíquica do homem e isento de medição racional por relógio ou metrômetro. O tempo é a afinação dos pulsos, a experiência da sobreposição infinita das fases e defasagens, descoberto no coração do instante, no fluxo do improviso, através dos meios criados por uma cultura que crê, simplesmente, que a realidade do universo não é nada mais, nada menos do que música. Agora eu vou parafrasear Miguel Wisnik, associando com aquele conhecimento da fisiologia do padrão, do sinal. Aí eu digo que o sentir no complexo macro-micro liga-se a uma experiência do contínuo espaço-tempo, produzido como pulso e desdobrado através de princípios ou escalar de recorrência cósmica que a nossa percepção procura captar, afinando-se por elas. O sentir no espaço-tempo é dada pela afinação corporal, psíquica e espiritual, com uma série de ciclos micro e micro integrados, codificados em cadeias analógicas. Os acentos organizam o tempo, mas não o articulam. O metro é a ordem, mas não a medida, pois o sentir no espaço-tempo para o ser humano macromicro não é um conceito quantitativo, mas é um fator de qualidade relativo à disposição macromicro do ser humano, isento de medição racional por relógio ou metrônomo. Não dá para medir isso, dá para sentir. O sentir o contínuo espaço-tempo é a afinação dos pulsos
experiência da sobreposição infinita das fases e defasagens, descoberto no coração do instante, no fluxo do improviso, através dos meios criados por uma cultura que crê simplesmente que a realidade do universo não é nada mais, nada menos do que música. O sentir é música, música é sentir. Somos um sistema vibratório. O sentir é em si mesmo uma experiência vibratória do nosso complexo macro-micro, capaz de atingir a nossa consciência através da vibração. Vamos embora. Ainda com a música, vamos escrever o Mário de Andrade. O que a gente pode afirmar com toda a força de certeza é que os elementos formais da música, o som e o ritmo, são tão velhos como o homem. Escreveu isso em Pequena História da Música, eu também citei no meu livro. E voltando a Wisnik, ele diz, quando a criança ainda não aprendeu a falar, mas já percebeu que a linguagem significa a voz da mãe, com suas melodias e seus toques, é pura música. Aí vem eu. A primeira voz humana que um bebê nota, quer dizer, eu não, eu citando isso aqui, eu até vi isso na internet, achei interessante. A primeira voz humana que um bebê nota é a da sua mãe. Ela produz vibrações que a criança percebe, pois o útero materno vibra quando a mulher fala e o bebê se move com essas vibrações. Os médicos mostraram que uma criança responde ao captar a voz de sua mãe dentro da barriga. Seu coração acelera e seu corpo se mexe. Após o nascimento, mesma coisa acontece. Se a mãe fala, o bebê imediatamente dirige sua atenção para ela, parando até mesmo de mamar para olhar em direção a ela. E se ela estiver chorando, irá se acalmar. E se ele estiver chorando, irá se acalmar com a voz materna. Se eu peguei na internet, inspiração de crianças, enfim, de papapá. Voltando a Kandinsky, quando uma força exterior faz mover o ponto numa direção determinada, cria-se o primeiro tipo de linha que mantém inalterada a direção tomada. Essa é a linha reta que apresenta, na sua tensão, a forma mais concisa da infinidade de possibilidades de movimento. Os elementos da pintura são resultados reais do movimento como tensão e direção. Um ponto. O ponto é a origem, a concisão absoluta, o uno bem definido, o início de todos os outros elementos. Na teoria das formas de Kandinsky, significa um conceito primitivo, uma noção intuitiva, dada pela experiência cotidiana. É o elo entre o interior e o exterior. Ele botou, esse aqui o cara botou, foi interessante, que ele botou as notas musicais e os pontos, né, como se fosse da pintura, né? Embora possa ser múltiplo com contornos e aparências distintas e significados interiores diferentes, sua forma abstrata e ideal é arredondada. O ponto marca ainda um espaço, lugar fixo no plano e o cessar no tempo na obra de arte. Assim como na ciência, a teoria de Kandinsky, tempo e espaço não são separáveis, mas interdependentes, embora a ação do pintor sobre eles acarrete necessariamente mudanças do outro. João Carlos Pereira de Moraes, A Teoria de Forma, é um trabalho que eu achei na internet em PDF, muito interessante. Agora, isso tudo vai conjuntando, é o nosso quebra-cabeça, né? Nós estamos com o tempo, com o ponto, com a geometria, e tudo vai juntando. Observando a criança. Quando uma força, a própria pessoa, faz mover o som numa direção determinada, cria-se o primeiro tipo de linguagem sonora, que mantém inalterada a direção tomada. A criança, quando começa, ela faz ela é solto. Sons que possuem um padrão simplificado, é um som reto, que apresenta na sua tensão a forma mais concisa da infinidade de possibilidades de movimento, que nem o ponto. Quando desenha reto, é o reto. Depois, à medida que ela vai se desenvolvendo, já os elementos da linguagem começam a criar movimento, ou seja, começa a ter tensão e direção. Bola, ó, já tem uma tensão e uma direção na fala. Carro, cadeira, não, já tem um desenho aí na fala, nessa linguagem, que justamente é a tensão e direção da vibração.
A natureza é um complexo macro-micro. Eu acho que melhor ir até o fim, depois a gente para e discute isso tudo, que é um quebra-cabeça. Isso tudo vai juntar. Eu espero, na minha cabeça juntou, eu espero que junte na cabeça de vocês. A natureza é um complexo macro-micro. Macrocosmo e macro-micro é uma divisão que não existe. Foi pela evolução que, através do sistema perceptivo, o ser humano realizou um dos possíveis recortes do todo, ou seja, ilusoriamente divide o universo entre visível e não visível, palpável e não palpável, psicológico, somático, etc., para a espécie humana aqui. Você tem o macro e o micro. É como se você vai ver o micro dessa maneira, não vai ver, porque você não tem acesso direto a ele. O macro é como a gente vê. Agora, vou passar um videozinho aqui muito interessante para vocês verem se a gente não fosse humano, se a gente tivesse evoluído como uma mosca, como é que a gente veria? O espaço e o tempo parecem ser coisas diferentes, mas, na realidade, são inseparáveis entre si. Juntos, eles formam o tecido do espaço-tempo. E moscas parecem estar distorcendo exatamente isso. O tempo é uma das poucas coisas que não pode ser distorcido. Um segundo para mim é precisamente o mesmo segundo para você. Essa é uma constante por todo o universo. Ou pelo menos era assim que seres humanos pensavam até Einstein propor a teoria da relatividade. De maneira resumida, essa teoria propõe que tudo é relativo, até mesmo o tempo. Isso quer dizer que dois relógios podem marcar a passagem do tempo em ritmos diferentes, não porque estão quebrados, mas porque o tecido do espaço-tempo pode ser distorcido. Se liga nisso. Vamos supor que temos um relógio na superfície terrestre, aí na sua casa, e um outro está viajando muito rápido, próximo à velocidade da luz. Ou então está apenas perto de um objeto muito massivo, como um buraco negro. Esses dois equipamentos, por causa das condições que cada um se encontram, vão marcar o tempo de forma diferente. As altíssimas velocidades e objetos muito massivos são capazes de distorcer o espaço-tempo e fazer com que ele passe mais devagar em comparação com um observador aqui na Terra. E nós sabemos disso através de modelos matemáticos e evidências indiretas. A humanidade pode ainda não ser capaz de recriar condições tão extremas, mas de alguma forma moscas conseguem fazer isso. Pelo menos é o que parece. Quer dizer, pelo menos você já deve ter tentado esmagar uma mosca com as suas próprias mãos e falhou miseravelmente. O que é meio estranho se você parar para pensar, porque deveria ser fácil pegar esses insetos. Afinal, eles são capazes de viajar somente 8 km por hora. A agilidade da mão humana e a nossa mente estrategista deveriam conseguir superar um cérebro tão pequeno. Mas isso não acontece. Um mísero inseto, que nem é tão rápido assim, é capaz de se esquivar quase que perfeitamente dos nossos movimentos. Quase como se, de alguma maneira, o tempo passasse mais devagar para elas. E é exatamente o que acontece. Para entender isso, olhe para isso aqui. Parece que eu estou movendo a minha mão de forma contínua, certo? Bom, parece, mas na realidade o que você está vendo de fato é apenas uma sequência de imagens estáticas. Não existe movimento contínuo, apenas uma sensação de movimento. O nosso cérebro está pegando várias dessas imagens individuais e criando uma ligação entre elas. Já a realidade à nossa volta não é um vídeo. Ela é feita de movimentos contínuos. Quando movimento minha mão daqui para cá, existe uma infinita sucessão de estágios intermediários até chegar no ponto final. Mas, ainda assim, nós, humanos, só podemos captar com nossos olhos parte dessa realidade. Só podemos captar cerca de 60 imagens a cada segundo do mundo real. Porém, esse número é diferente em outras espécies. Tartarugas, por exemplo, conseguem ver apenas 15 imagens por segundo. Já moscas, em torno de 250, que é bastante coisa. Ou seja, tartarugas veem 4 vezes menos imagens do que nós e moscas enxergam cerca de 4 vezes mais que nós humanos. Relativamente, o tempo passa 4 vezes mais rápido para tartarugas e 4 vezes mais devagar para moscas. Quase como se o tempo estivesse sendo distorcido. É claro que nós não estamos falando da distorção do tempo em si, mas apenas da percepção
dele. Mas, apesar disso, isso não muda o fato que, para esses insetos, nós humanos nos movemos quase que em câmera lenta. É por causa disso que moscas se esquivam tão fácil de nós. Não é porque elas são tão velozes assim, ou têm uma mente super estrategista. Mas o que acontece é que o seu compacto sistema nervoso é ultra rápido em perceber estímulos sensoriais e reagir a eles. É assim que, em comparação a nós, moscas, de certa forma, são capazes de distorcer a percepção do espaço-tempo. E no tecido do espaço-tempo você pode encontrar objetos, como portas e humanos. Agora, para saber como que portas estão criando seres humanos, basta clicar bem aqui. E deixa o seu like e comenta aqui embaixo, moscando no espaço-tempo, se você chegou até aqui, nesse vídeo, do maior canal de ciência do Nordeste. E tchau! O espaço... Quer dizer, é a percepção. Se a gente enxergasse o mundo, os olhos pegassem que nem da mosca, essa divisão aqui era outra. Tem essa aqui também, ó. Agora é interessante isso também. Somos um sistema vibratório tanto no nível macro quanto no nível micro. No programa de hoje vamos mostrar como se desenvolvem nossos 5 sentidos: olfato, audição, visão, tato e paladar. Ao nascer, ouvimos melhor do que em qualquer outra fase da vida, mas enxergamos mal. O mundo está embaçado e sem cor. Nessa idade, uma simples ida ao supermercado é uma sobrecarga de estímulos. O ambiente é barulhento, cheio de luzes e de cheiros. No interior do nariz, os nervos olfativos recebem as correntes de ar que respiramos. Eles detectam as moléculas dos objetos que nos cercam e enviam um sinal elétrico para o cérebro. O cérebro interpreta esses sinais como cheiros e nos transmitem a sensação olfativa. O olfato é muito sensível. Aprendemos depressa a reconhecer odores e a identificar nossas mães com o nariz. O mundo em nossa volta é cheio de ruídos. Ondas sonoras fazem vibrar essa estrutura que você vê esbranquiçada. É a membrana do tímpano. As vibrações são transmitidas para dentro do ouvido, onde estão situados 3 ossos minúsculos: martelo, bigorna e estribo, os menores ossos do corpo humano. Cabem na ponta de um dedo e ficam do mesmo tamanho pelo resto da vida. Esses ossinhos amplificam as vibrações transmitidas pela membrana do tímpano. Amplificam 22 vezes o volume do som. As vibrações penetram uma estrutura em forma de caracol, situada no ouvido interno, a cóclea. O interior da cóclea é revestido por camadas de cílios muito delicados. Medem 200 vezes menos do que um fio de cabelo. Quando as ondas sonoras passam, eles vibram. Com o passar do tempo, sons mais intensos lesarão progressivamente os cílios. Mas nesta idade, eles funcionam perfeitamente. Nosso ouvido jamais será tão perfeito como agora. Com a visão é diferente. O mundo se apresenta embaçado e sem cores. Os olhos são tão imaturos que não conseguimos direcioná-los para o local desejado, e o cristalino não é capaz de encontrar o foco. Julgar cores porque a retina, a camada situada no fundo do olho, também está imatura. Na retina existem os cones e os bastonetes, células especializadas em transformar luz em sinais elétricos. Os cones, encarregados de detectar as cores, ainda estão em desenvolvimento. Por isso, vemos tudo em branco e preto. Da retina,
Os sinais caminham pelos nervos ópticos e são enviados para a parte de trás do cérebro, que vai processar as imagens recebidas. Enxergamos com o cérebro, não com os olhos. Quando as imagens chegam ao cérebro, surge outro desafio: como interpretar os dados com o sistema nervoso ainda imaturo. Mas o progresso é rápido. Aos 2 meses, conseguimos distinguir cores e sombras. Aos 4, identificar faces. E aos 8 meses, nossa visão está completa. Os olhos sofrem outra transformação extraordinária. Quando nascemos, eles estão azulados. Gradualmente, as células da íris, a menina dos olhos, começam a produzir pigmentos que a escurecem. O padrão de deposição desse pigmento varia tanto que se torna uma característica individual única, como se fosse uma impressão digital. Nos primeiros 3 meses, crescemos 1/4 de nosso peso a cada mês. Felizmente, esse processo não dura muito. Se persistisse, aos 4 anos pesaríamos 134 toneladas, tanto quanto uma baleia azul. Aos 8 meses, todos os sentidos funcionam adequadamente. Começamos a explorar o mundo, e o sentido mais usado é o tato. Quando tocamos um objeto, receptores localizados sob a pele enviam sinais elétricos através dos nervos sensitivos, que caminham pelos braços e medula espinhal até o cérebro. Os impulsos trafegam em velocidade vertiginosa, 320 km por hora. Nós temos receptores sensoriais espalhados pela pele inteira, mas algumas áreas são mais sensíveis do que outras. As mãos, a face e a boca. Existem 9.000 receptores apenas na língua. É por isso que os bebês usam a boca para explorar o mundo. Agora, nós estamos vendo isso em nível macro, tudo vibração. No século XX, o físico Maxwell provou definitivamente que a luz é uma onda eletromagnética. Mas o que é ser uma onda? Ser uma onda significa se propagar vibrando. E isso gera padrões de interferência e difração em certas ocasiões especiais. Só que em 1905, Einstein explicou o efeito fotoelétrico justamente usando o fato de a luz ser uma partícula, e não uma onda. Ele inclusive ganhou um prêmio Nobel de Física por isso. E aí, quem que tá certo? Einstein ou Maxwell? A luz é uma onda ou a luz é uma partícula? A resposta é sim. A luz se comporta tanto como onda quanto partícula, dependendo da situação. O físico de Broglie foi além e aplicou a mesma lógica para coisas que não são luz. Ele afirmou que partículas também se comportam como ondas em determinadas situações. E isso foi provado quando os padrões de interferência que nós vemos em ondas foram replicados usando elétrons, que são partículas que têm massa. A moral da história é que na mecânica quântica categorizar as coisas como onda ou partícula não faz muito sentido porque elas se comportam como os dois na maior parte do tempo. Os dois conceitos não são opostos, e sim complementares. No século XX, essa divisão é nós. Nós estamos presos na tridimensionalidade. Então, é do ser humano para as galáxias, do ser humano para as cordas vibrantes, lá para o micro. Existe uma área de expansão, de expressão do ser humano enquanto pessoa. O ser humano não é nada se você vai para uma área muito, muito mais longe. É aquela história dentro de um avião, você olha para baixo, você não vê ninguém, você sabe que tem gente, mas você não interage, a não ser pelo rádio, né? Fora disso, é o celular. Fora disso, você não tem como falar. Tem uma distância limite. O que é nós aqui? Olha a galáxia. O que é nós aqui? Quer dizer, a gente só tem existência enquanto pessoa dentro de uma determinada distância, dentro de uma determinada expressão, dentro de um determinado recorte. Tudo é vibração, não importa se aqui em cima, se aqui embaixo, se dá, não importa. Olha aqui. E aí nós vamos cair no conceito de ressonância. Então, a gente viu
Vamos lá fazer recapitular para chegar aqui na ressonância. Nós começamos entendendo o que é uma onda, que é a vibração, que agora a gente vai ver a ressonância, como se processa pela onda, pela vibração. Pegamos o ponto de Kandinsky, porque foi uma ideia dele genial do ponto de vista do tempo, para facilitar o entendimento de que, assim como o ponto, nós somos o ponto da nossa existência, cada um de nós, e a espécie humana, e cada um de nós é o ponto da nossa existência, e que é uma ilusão achar que o tempo está separado da gente, então a gente também, entre aspas, é música, porque a gente sente, né? E não aquele modelo do átomo que é uma... lembra a bola de bilhar? Não, a gente é um todo uno inteiro, indivisível, vibratório, certo? Daí esse paralelo que eu fiz entre o ponto e a música, né? Porque o ponto é a forma mais concisa do tempo, e na música era uma ideia de que o tempo estava para um lado na música e o ponto, o espaço para o outro no ponto, quer dizer, e não. E aí a gente vem para o sistema vibracional, que é aonde é o que importa, é o sentir, é toda essa vibração, né? Você viu aí o cérebro, mesmo em nível macrocósmico, mesmo em nível neurológico, tudo é uma comunicação de vibrações, tudo é transmitido através de vibrações. O cérebro é o grande... Se você for olhar o nível micro, vai ser a mesma coisa, é tudo transmitido em vibrações, só que por um outro parâmetro. Então, é uma totalidade vibratória, e essa divisão entre cérebro, quântico, macro, é o ser humano que faz, é a gente que faz, porque se a gente fosse uma mosca, essa divisão seria outra. Se a gente tivesse a percepção de uma mosca e o cérebro humano, vamos dizer assim, a evolução de inteligência humana, a gente teria outra divisão. É isso que é. Então, nós somos o ponto de partida para tudo como nós concebemos, como nós percebemos o universo. E isso se dá através da vibração, pela interação vibracional que nós somos em essência e nas relações que vivemos. Agora eu vou mostrar a ressonância, que é a base de toda a comunicação, ou seja, da interação da natureza. O fenômeno ocorre quando um sistema oscilante mecânico, elétrico, acústico é excitado por um agente externo periódico com uma frequência idêntica, uma das suas frequências próprias. Nessas circunstâncias, há uma transferência fácil de energia da fonte externa para o sistema, cujas oscilações podem ter amplitude muito grande. Se não houver amortecimento, a amplitude pode atingir, em princípio, qualquer valor, por maior que seja. Nos casos práticos, o amortecimento limita, porque se deixar a ressonância, ela arrebenta. Isso o Arnaldo pode explicar muito bem. Se não entrar em contato, entrar em ideia de uma ressonância, ela acaba, ela destrói uma ponte, como aconteceu, o prédio cai, e assim vai. Né? Todo arquiteto, todo engenheiro tem que levar em conta esse tipo de coisa e outras especialidades. Vou mostrar aqui. Veja que a frequência é diferente, não acontece nada. Agora a frequência é a mesma, olha o que vai acontecer. Vai transferir energia. Nobel Explica. Alô, você que nos acompanha aqui no Nobel Explica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um fenômeno chamado de ressonância. A ressonância é um fenômeno estudado tipicamente quando se trabalha, quando se estuda as ondas. E para conhecer um pouquinho melhor sobre ele, a gente vai falar inicialmente sobre o jeito que o nosso universo é constituído. Tudo que existe ao nosso redor tem uma composição mais ou menos pré-conhecida. Ela é composta por átomos, aqueles 100 e tantos elementos que existem na tabela periódica. Quando você olhar mais atentamente ao núcleo do átomo, você vai perceber que esse núcleo do átomo não está completamente parado. Devido ao esforço feito para manter o elétron, né, sob o domínio dele, existe uma pequena vibração. Isso é uma regra básica. Toda a matéria, tudo que existe ao nosso redor, está num contínuo processo vibratório. Só que essa vibração ela é muito discreta, ela acontece em nível atômico.
E por isso nós, a olho nu, não enxergamos. Você coloca a mão numa mesa, na parede, percebe naturalmente que elas não apresentam nenhum tipo de vibração. Mas, em algumas ocasiões especiais, é possível você verificar essa vibração. Mas o fato é que a matéria que está ao nosso redor, se você pudesse representá-la de forma adequada, está continuamente em processo vibratório. Se vocês puderem pensar os corpos sólidos, as moléculas e átomos estão muito próximas umas das outras. E por isso é que um corpo sólido mantém essas características de dureza, né, tem um volume e um formato bem definido quando está em estado de temperatura ambiente. Ok? Então pegamos, por exemplo, um pedaço de concreto ou um pedaço de ferro. Naturalmente, ele está em processo vibratório. Ele não é visível ao olho nu, mas discretamente existe um processo de vibração. O que nós vamos fazer agora é intensificar esse processo de vibração, e para isso a gente vai usar uma fonte de ondas. Acompanhe aqui, pode ser um alto-falante, pode ser um processo qualquer, outro agente emissor de ondas, um escapamento de um carro, né, que emita essas ondas sonoras. Quando essas ondas sonoras atingirem esse objeto vai recebê-las. Se a frequência que for emitida, ou seja, o número de vibrações que essa onda sonora faz, for igual à frequência natural de vibração, essa energia vai ser recebida e ela vai se somar à energia vibratória que já pré-existe no objeto. E esse objeto vai passar a vibrar cada vez mais intensamente. Então, nessa condição, nós dizemos que nós adquirimos uma condição ou fenômeno de ressonância que está acontecendo. Ok? E essa vibração adicional você pode ver em um monte de situações do nosso dia a dia. Vamos dar uma olhadinha em algumas delas. Aqui vocês podem perceber um alto-falante. Um alto-falante, ele causa vibrações. Esse cone que vocês podem perceber aqui, ele é feito de um material flexível. Hoje são materiais de última geração, mas durante muito tempo eram cones feitos de um papelão, né, que era flexível. E esse papelão ele empurra as moléculas de ar que estão aqui próximos. Aqui vocês podem perceber que o efeito é visível, porque nós colocamos algumas partículas, pode ser areia, pode ser serragem, né? E quando as moléculas de ar empurradas por esse cone se movem, elas vibram com a mesma velocidade dele. Então elas têm ressonância porque elas possuem a mesma frequência vibratória, tá bom? Então vamos dar um exemplo, como isso me afeta. Eu sei que muitos de vocês já estiveram em suas casas ou estiveram em um lugar onde estavam sentados e de repente um caminhão passou pela rua com o escapamento aberto, fazendo aquele barulhão imenso, e você sentiu na cadeira onde você estava sentado a vibração causada pela passagem dele. Não é raro acontecer também que nós utilizemos esse processo para ouvir os sons emitidos ao nosso redor, porque o ar em processo de vibração, ele entra pela nossa orelha, por assim dizer, né? A partir da nova nomenclatura, tudo é orelha. Essa é a orelha externa, e aí nós temos o canal auditivo, onde essa quantidade de ar ela vai causar uma vibração nessa membrana que está marcada pela letrinha C, que é a membrana timpânica. Ela entra em vibração com a mesma frequência do ar que está vibrando, então ela entra em ressonância com ela. E toda dona de casa, para que eu uso micro-ondas? Para aquecer alimentos. E a pergunta é, por que e como eu consigo aquecer os alimentos? Internamente, o micro-ondas ele possui uma válvula. E essa válvula, na verdade, ela tem uma função única. Quando eletricamente estimulado, ela produz ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas são obtidas quando elétrons passam de um subnível para outro. E, ao retornar ao subnível original, devido ao processo de energização, eles emitem uma partícula chamada de fóton. O fóton, na verdade, tem características elétricas e magnéticas e dá origem a uma série de ondas que existem ao nosso redor. Uma delas é chamada de radiação de micro-ondas. A radiação de micro-ondas ela entra em ressonância com um elemento extremamente importante no nosso dia a dia e vital para a nossa existência, que é a água. A frequência emitida pelos equipamentos, né, pelos fornos de micro-ondas, elas vão afetar especificamente a água. E por que isso é importante? Porque a maior parte dos alimentos que nós consumimos contém água. Então, se você pegar um tomate, se você pensar de repente, quase tudo, na verdade, para ser cozido, leva água. E é baseado nisso que a radiação de micro-ondas interagem. Quando essa radiação de micro-ondas passa pela água, ela causa movimentação. Como as moléculas de um líquido tão próximas entre si, uma molécula, quando se move, ela se atrita contra a outra. Esse atrito produz aquecimento. Todo mundo já no inverno já esfregou uma mão contra a outra e viu que o atrito de uma mão contra a outra produz aquecimento. É o que está acontecendo. Da rua, você já conhece isso, né? Eu acho. O arroz, dependendo da frequência, ele assume uma forma diferenciada.
Os gatos ficaram malucos aqui. Interessantíssimo isso aí. A minha também reclamou aqui. Bom, gente, é isso. Para fechar o quebra-cabeça ou ficou todo mundo perdido aí? Que bonito isso. Gostei de ver. A modificação que dá ressonância, né? Muito legal. Mas desculpe ter chegado tão tarde. Hoje o engarrafamento do bairro Peixoto para Laranjeiras é terrível. Tem Cheguei problema tarde. não. Coisas que acontecem. Desculpe. Mas tudo bem. Essa é a Mas base da... quer dizer, a gente teve lá o inconsciente relativístico que nos colocou, né, naquela visão do tempo e espaço. E agora, fazer o que com isso? Como pegar? Aí você tem o conceito macro, mas se você passa aí, tem que migrar daquele universo materialista, newtoniano, cartesiano, para um universo vibracional, que a gente vê que tudo vibra, mesmo aquela teoria das cordas vibrantes não sendo uma teoria comprovada, e mesmo que ela não seja, não importa, porque tudo vibra. Então, a gente pode fazer a leitura do universo como um grande todo vibracional, e o sentir nada mais, nada menos seria do que essa vibração que nós somos, enquanto estrutura do que somos, enquanto recorte do que somos, desse todo. E toda a compreensão que nós temos do mundo, tudo, a matemática, a filosofia, a física, a música, tudo é a partir dos limites da tridimensionalidade que o nosso sistema perceptivo, de acordo com a evolução, permitiu construir e interpretar. Se a gente tivesse evoluído como uma mosca, nós teríamos uma outra interpretação do mundo, da natureza. Se tivéssemos evoluído como um gato, teríamos uma outra interpretação. Como um cachorro, uma outra interpretação. A matemática seria outra, a filosofia seria outra. Como se não tivéssemos o sentido da visão, né? Se a gente não tivesse o sentido da visão, o mundo ia se desenvolver, as pessoas iam viajar, as pessoas iam construir, mas com um outro parâmetro de coisa. Porque a gente tem aí na internet pessoas que não enxergam, que dirigem até a bicicleta e não batem em nada. Eles desenvolvem aquela sonoridade, a eco do morcego, né? Aquela forma de falar, de ouvir do morcego. E eles se orientam por ali. Então, você tem várias formas de estar e de desenvolver. A nossa é uma limitação imposta pela tridimensionalidade do humano. E a gente só tem o agora que fica em superposição. Todos os agoras, antes agoras, estão no agora superposto. E por isso somos o ponto. Nós somos o ponto enquanto espécie humana, mas também somos, cada um de nós, o ponto enquanto existência individual humana. Por isso, cada um de nós tem a nossa subjetividade, a nossa percepção, que não necessariamente, aliás, dificilmente é igual à percepção do outro. Não é. Beatriz, Pode ser semelhante, mas não igual. Fale, Marisa. Nossos pensamentos, então, também como onda que são, produzem essas formas, que são as tais formas pensamentos, é isso? Sim, a gente está o tempo todo interagindo, é o inconsciente. É o inconsciente. E forma essas figuras geométricas, nossos pensamentos formam isso, não é? Formam isso, exatamente. Nós costuramos dessa maneira, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente sente, mesmo em nível inconsciente. Quando a gente tridimensionaliza, ele se desenha dessa maneira. É um papel em branco que você pega e não sabe que vai pintar, de repente começa a desenhar e sai uma figura. É mais ou menos isso. A gente é um papel em branco que tem um monte de coisa ali, é todo um potencial para você pode colocar ali, é o bebezinho. Daqui a pouco ele começa a formar o sistema perceptivo dele, e aí ele desenha o mundo como ele está vendo. E como ele aprende também, né? Porque também
a interação com o outro vai estruturando a subjetividade dele, o eu dele, né? Isso a gente vai ver mais adiante quando chegar, vai juntar isso tudo aí. Mas o importante é ficar claro justamente essa noção de que a gente é o centro da nossa existência. Mas não quer dizer que o ser o centro da nossa existência nos faça melhor do que os outros seres. Que eu acho que esse foi o grande equívoco, na minha opinião, da humanidade, achar que nós somos seres superiores. Não, nós somos apenas seres que evoluímos de uma maneira diferenciada. E as ondas desses nossos pensamentos são mecânicas ou são magnéticas? Aí você me pegou. Dos pensamentos, eu não sei. Não, eu acho que o dos pensamentos você pode dizer que tem os dois, né? Mas até essa divisão entre mecânica e magnética é uma divisão nossa. É só para... Eu diria, mas se você pensar, o sonho é uma onda eletromagnética, ele é um pensamento, então ele também é uma onda eletromagnética. Quando a gente está acordado e está na tridimensionalidade, essa onda provavelmente é mecânica, mas isso, para você ter uma certeza absoluta, teria que ser medido. Mas a gente tem o cérebro. E que o tem cérebro não seria um veículo? O cérebro é uma... Nós somos, veja bem, o que do nós... pensamento, né, no caso. O que nós somos inteiro o veículo. O cérebro ele é um recorte. Esse cérebro, como nós percebemos, é que eu não botei a imagem aqui do coisa. Esse cérebro, como nós percebemos, né, é como a gente percebe, mas ele não é tudo. Ele é um aspecto que nós somos. O macromicro a gente não sabe o que é. Então, tanto o cérebro quanto o psique, espiritualidade, quem acredita, enfim, tudo que vem é como a gente faz o recorte. São imagens dessa totalidade do macromicro. São imagens do macromicro. O macromicro eu não sei o que é. Não tenho a menor ideia do que é, mas eu tenho que partir de algum lugar. Então, é um complexo macromicro. O que é o complexo macromicro? Se alguém me perguntar, eu vou dizer, eu não tenho a menor ideia. Não sei. Eu sei a partir... Eu sei que ele é complexo. Eu sei que ele é complexo, que é um todo. E que, a partir dele, as primeiras imagens que vêm, as primeiras imagens que eu recorto, como eu faço, é a matéria, como nós vemos, e a psique, como a gente vê a espiritualidade e outros. E aí eu fiz a leitura, aí por isso que eu digo, podem ser várias leituras, né? Mas como eu estou num paradigma vibracional e não no paradigma onde tudo começa no nível material, eu vejo o todo. Se eu fosse começar no nível só material, eu vou cair no mundo de Freud. Ali tem um soma que tem uma origem que vai. Entendeu? Aquele mundo que a gente já viu, né? Mas como eu não estou naquilo, né? A ciência do sentido está no todo mesmo, um todo que vem desde não sei de onde, vai não sei para onde, tem essa totalidade que a gente não tem acesso. Então, ela é vibracional. Então, eu tento fazer uma leitura da gente, de tudo que a gente vive, a partir da vibração. Então, você vai dizer, então o neurológico não vale nada, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou... Existem correspondências. A todo fenômeno neurológico você tem uma correspondência psicológica. É o que eu digo num dos meus livros lá. Não se trata de uma causa ou consequência de um do outro. O biológico não é uma consequência do psicológico, né? O somático não é uma consequência do psicológico, assim como o psicológico não é uma consequência do somático, né? E nenhuma interação entre os dois. Os dois são imagens simultâneas de um todo. E que pode, sim, determinados aspectos estarem predominando de um lado na imagem ou de outro. E quando nós falamos de cérebro, não estamos falando de consciência, né? Que aqui a gente deu o exemplo do cérebro. Mas a consciência não tem limite, ela...
O cérebro é um recorte, o cérebro faz parte. É um recorte, Ele faz parte. Ele é também. Ele é apenas mais um ponto nisso ele é tudo. apenas uma das maneiras como a gente vê, como a gente percebe esse todo. Você não tem como excluir mais um isso. ponto, né, nesse todo, é mais um pontinho nesse todo. Você não tem como excluir isso. Não, claro. Né? Aliás, você não exclui nada. Não, ao contrário, inclui tudo. Inclui tudo. É barra, viu? Dá para entender bem. Eu fiquei meio assim, mas deu para entender. Deu para entender e não deu para entender também. É porque a gente está tão acostumado a ver a psique como uma causa, né, uma consequência de um fenômeno neurológico, que é difícil a gente dizer, olha, não se trata, ou ao contrário, porque tem o pessoal que diz, não, né, mens sana corpore sano, aquela coisa toda. Não! Não é mesmo. É o mesmo, é a mesma coisa vista por dois formatos diferentes. Por dois olhos diferentes, mas é o mesmo. Né? É aquele cone que você, por um lado, você vê um círculo, por outro lado, você vê um quadrado. Mas o que está o todo é o cilindro. Não seria o veículo do cilindro. outro. Um não seria o veículo do outro. Não, eles são imagens. imagens. Que conduz. Não, são imagens. A leitura que você faz. Como é que se dá o processo de pensar? A neurologia vai lá fazer toda a leitura do mapa dela. A psicologia vai fazer toda a leitura do mapa. São, o jeito que cada um enxerga, né? São caminhos, é do mesmo fenômeno. Agora, um está olhando pelo lado e o outro está olhando pelo outro. Um está olhando pelo lado do círculo, outro está olhando pelo lado do quadrado. Mas o que está sendo mexido é o cilindro. Beatriz, eu fico pensando assim, as coisas são muito interessantes, porque é do jeito que cada um vê, né? Mas existem padrões e estruturas que fazem com que muita gente olhe do mesma perspectiva. E eu fico pensando, é isso que faz essa mudança toda, esse olhar, né? Porque tem muitos grupos que olham de uma forma só, tem muita gente que olha de uma forma só, né? E no entanto, nada é de uma forma só. Né? Todos os estudos que existem, todas as teorias que existem, cada uma são olhadas de uma forma só. E o grande barato disso tudo que você fala é que a gente pode olhar para tudo isso de uma forma extremamente aberta e poder entender que cada um tem sua razão. Todos os caminhos levam a Roma. É mais ou menos isso. Ninguém está certo e ninguém está errado. Você sabe o que eu pensei agora? Tem aquela imagem do pato e do coelho, todo pretinho, e que a gente consegue ver. À primeira vista, você vê só uma imagem. Depois, você pode ver as duas. Aí tem gente também que só vê uma, não vê a outra também, não sei. Aí, quer dizer, tem duas visões, né? Dependendo da maneira que você olha. Vou mostrar essa foto aí que você está falando, para a gente ver. Eu vou mostrar, estou pegando aqui. Tem outras também que você pode ver duas coisas. Não, do pato não, a do pato é outra coisa. O pato é isso, mas o que eu estou falando... o pato. Essa é uma interessante também, mas o que eu estou falando aqui é essa aqui, quer ver? Essa imagem, ó. Nós seríamos esse cilindro, o macromicro é o cilindro. Projetado aqui, vamos dizer, é o somático. Aqui é o biológico, é o psicológico. Então, qualquer alteração que aconteça aqui no laranja vai alterar os dois. Pode ser que seja uma alteração que predomine uma alteração maior aqui, apareça mais aqui do que aqui, ou vice-versa. Aí vai dizer, a confusão é
que quando isso aqui, como a gente não tem acesso, porque a gente está preso à tridimensionalidade, e isso aqui está além da tridimensionalidade, a gente fica achando que isso aqui é causa ou consequência disso. O quadrado, o retângulo é consequência do triângulo, do círculo. O círculo Ou vice-versa. E vice-versa. Não, eles são uma interação. Não, aqui está a coisa. Aqui é onde acontece, na totalidade. As imagens projetadas, né, é que são. Agora, eu, como profissional, eu tenho noção dessa totalidade. Então, eu vou. Às vezes, eu tenho que recorrer. Às vezes, só você mexendo por aqui, indo por aqui, você consegue interferir aqui e corrige essa projeção daqui, né? E vice-versa, indo por aqui, você corrige essa projeção daqui. Corrige, que eu digo no sentido de uma coisa que não esteja bem, enfim. Às vezes não, às vezes tem que ir pelos dois lados, para poder reforçar. Mas o que é importante entender é que isso aqui é um sistema vibratório, né? Que está aqui em N dimensões, que tem tempo, espaço junto, contínuo espaço-tempo, com N dimensões, que se projetam. E a gente não tem acesso direto a isso. A gente apenas sente. E nem sempre sente tudo, porque tem uma parte também que a gente nem através do sentir, a gente tem condições de sentir, mas a gente é interferido e interfere. Entende? Ficou mais claro ou não ficou? Está sem som. Aos poucos. Está entrando aos pouquinhos. Ana está sem som, Ana está sem som. Ana. Hoje eu estou com um problema de som. Mas me lembrou um pouco as reflexões do Morin, que ele traz aquela carga de informação e, de repente, ele chega à simplificação, quando ele resume a teoria dele, o que ele gostaria de dizer. Então, é mais ou menos assim. Eu, particularmente, estou acompanhando, eu estou entendendo, mas eu não sei reproduzir ainda. Perfeito. Estou mais ou menos aí. Esse exemplo que a Regina deu é esse aqui, ó. Na verdade, não é nem um pato, nem um coelho. Você que vai ver pelo ângulo que você vai ver, você vai ver de um jeito ou de outro. 50% de pato, 50% de coelho. Na verdade, é os dois. Na verdade, é os dois. Mas esse modelo não dá a ideia que eu gosto mais naquele outro, que há algo além dele, que está por trás. Além de. Teria que ter aqui assim, teria que ter o pato aqui, né? E a projeção aqui do coelho aqui. Isso é a projeção, né? Tem aqueles. Você sabe o que é? Antigamente, eu me lembro que vinha na revistinha, as coisas todas escuras, parece, mas não é um negócio assim. Vem só as sombras. As sombras parecem uma coisa, mas quando põe as figuras, é outra coisa totalmente diferente. Não sei se vocês se lembram disso que tinha na revistinha, eu acho que era até no Cruzeiro, bem, que é do tempo do Cruzeiro. Para de falar essas coisas, Regina. Para com isso. Cruzeiro? O que é isso, Cruzeiro? Eu nem conheço, também não. Não é da minha época, nasci depois. Eu acho que era no Cruzeiro, sim. Você não vai falar também do Vintém, né? Não vai falar do Vintém também. Não, isso eu não peguei. Isso aí é nossos avós. Isso eu não peguei Vintém. Nossos pais. Apesar da minha avó falava. Olha só. Mas não era a moeda, não. Você sabe que eu vou dizer uma coisa a vocês. A ciência do sentir não é difícil. Ela é facílima. O que é difícil é mudar o paradigma. Na hora que mudar o paradigma, fica tudo fácil. É igualzinho o celular. Quando você pega o celular pela primeira vez, ou qualquer máquina, é a coisa mais... Eu mesmo, quando vou a um banco diferente,
que eu estou acostumada com uma máquina. Se eu vou num outro banco, eu também não vou com a mesma rapidez que eu vou na minha máquina que eu estou acostumada aí. Então, é isso. Olha, Tudo Bia, que é novo para a Na gente... verdade, ela é tão simples que as pessoas complicam, porque, na verdade, ela é simples e complexa. Aí é para Morin, né? Ela é simples e complexa. Não, ela não é simples. Ela é extremamente simples, é um sistema vibratório. Que é coisa mais simples do que um sistema vibratório? Não, mas é mas para extremamente chegar nela... complexo. Mas é extremamente... exemplo, Ela não tem nenhum grande artifício para construir o que acontece. É uma teoria, do ponto de vista de construção, extremamente simples, isso que eu quero dizer. Você não precisa só olhar, né? Mas para você explicar ela, mas para você explicar... Porque pelo sentido, como é que se explica o sentido? É exatamente isso que eu pensei. É como o sentir. Sentir é fácil, todo mundo sente. Agora, explicar o que você está sentindo, nem sempre Ninguém faz. É fácil. difícil.